Pois bem, então vamos começar, certo? Os irmãos já estão fazendo a chamada e aí depois vai ser concluída com o relatório final. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler esse texto novamente, para que a gente não faça aquela leitura devocional todinha que nós fizemos na semana passada. A gente está só seguindo o que foi introduzido domingo passado. A gente lê, que é o texto que nós estamos recitando na apresentação da classe, assentados mesmos, como os irmãos estão. Gálatas, capítulo 6, obrigado, Marluz. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Todos juntos, a uma só voz? Vamos ler todos juntos a uma só voz? Gálatas 6, versículo 10. Vamos lá? Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente à família da fé. Vamos ler mais uma vez? Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, 10. A pobreza, meus irmãos, minhas irmãs, é uma realidade que nós não podemos negar, em absoluto. Na verdade, a pobreza é fruto da injustiça, que tão comumente, muitas vezes, nós observamos. Como consequência do pecado, as injustiças de toda a espécie passaram a fazer parte da nossa vida, passaram a fazer parte da nossa sociedade. Eu queria considerar aqui dois textos da Palavra de Deus, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, que aponta justamente para esse fato. Que fato? A realidade da pobreza, da injustiça, em especial da pobreza que infelizmente caracteriza a nossa vida aqui na terra. Abram, por favor, aí as suas Bíblias, lá no livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 15. Abram, por favor, aí. Deuteronômio capítulo 15. Só para que nós possamos constatar esse fato, eu vou voltar posteriormente a esse capítulo 15 de Deuteronômio. Há algumas coisas aqui dentro desse tema que eu queria considerar. Já a gente vai voltar para ele. Eu só queria fazer essa constatação. Que constatação? A realidade da pobreza. A realidade que sempre existirão pessoas pobres na nossa vida, na nossa sociedade, no mundo no qual nós vivemos. A priori a gente vai ler esse versículo 11, mas depois eu vou voltar para o capítulo 15 de Deuteronômio. Eu queria só comprovar esse fato. Que fato? A realidade da pobreza que infelizmente nós temos que nos deparar. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa antiga e de certa forma já pré-anunciada em relação ao que nós temos nos ensinamentos da palavra de Deus. Então, o que é que nos diz? Deuteronômio capítulo 15, agora de maneira específica o versículo 11. Deuteronômio capítulo 15, de maneira específica o versículo 11. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Olhem só o que nos diz aqui o texto sagrado. Preste atenção. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. Então, aqui está dentro do contexto das orientações, das prescrições que Deus dá a Israel. E aí nós observamos, dentro dessa prescrição, essa constatação. Que constatação? Que não deixará ou não deixaria de haver pobres na terra. E juntamente com essa constatação, existe a ordem que Deus havia dado ao povo da aliança. Existe a ordem que Deus havia dado ao povo de Israel. De quê? Dos israelitas, de maneira livre, de maneira espontânea, para que eles abrissem a mão para esses necessitados, para esses carentes, e assim pudessem auxiliá-los justamente em suas carências, em suas necessidades. Então, dentro do contexto do Antigo Testamento, dentro da realidade de Israel como nação pactual de Deus, lá no Antigo Testamento, existia essa constatação. Entre os israelitas haveriam sempre pessoas
pobres. E em virtude dessa realidade, haveria a necessidade dos demais israelitas auxiliarem, ajudarem justamente aqueles que eram menos favorecidos, sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista material. Então, aqui nós encontramos, em primeiro lugar, essa realidade da pobreza, dentro do contexto do Antigo Testamento, dentro do contexto da nação de Israel, e, por outro lado, nós observamos o compromisso diante dessa realidade que as pessoas tinham de assistir, repito, de auxiliar, de atender às necessidades daquelas pessoas mais carentes. Então, esse texto, ele já serve para apontar esse fato. Esse texto, ele já serve para apontar essa realidade. Que fato? Que realidade? A pobreza vai ser sempre uma constante, a pobreza vai ser sempre algo que nós iremos ver, que iremos conviver na nossa vida aqui na terra. Ok? Então, é o primeiro texto. Não desmarquem não, porque já eu vou voltar para ele. Com esse texto aí marcado, vamos lá para o Novo Testamento, de maneira específica para o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14. Aqui é uma passagem que se dá com o próprio Senhor Jesus Cristo, dentro de uma realidade específica, na qual ele aponta para esta mesma realidade. Que realidade? A realidade da pobreza como um fato real, ou como um fato visto, melhor dizendo, na nossa vida, no nosso convívio social. Olhem só o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui nessa passagem. Repita, é naquele contexto que ele estava sendo ungido, entendeu? Que houve investimento material, né, por parte de Maria para que ele pudesse ser ungido em virtude do produto que foi colocado sobre o seu corpo. Então, naquele contexto ali, onde existe a recriminação pelo fato de Maria estar fazendo isso, então, olha só o que o versículo 7 nos diz. Marcos 14, versículo 7. Cristo assim se expressou, Cristo assim falou. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me entendes. Então, o que foi que Cristo aqui disse? Que os pobres, eles sempre conviveriam, no caso dos discípulos lá, e trazendo como extensão para nós hoje, eles sempre conviveriam conosco. E aí nós teríamos essa oportunidade. Oportunidade de quê? De assisti-los. Oportunidade de quê? De fazer o bem justamente aos pobres. Então, meus irmãos, esse é um fato que a gente não pode negar. Essa é uma realidade com a qual nós nos deparamos, entendeu? A pobreza, como extensão, as injustiças e essas dificuldades que muitas vezes nós vemos na vida das pessoas. A gente sabe, no seu sentido mais geral, existem países, existem sociedades que são mais desenvolvidas, inclusive sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista material. Agora, isso não vai excluir, num sentido mais pleno, a realidade da pobreza, se não naquela nação ou em outras nações, como acontece no nosso mundo, como acontece na nossa sociedade aqui na Terra. Países mais ricos, países mais pobres, até mesmo dentro de determinadas sociedades, essas desigualdades sociais, onde você tem alguns poucos que são mais bem afortunados, sob o ponto de vista material, e você tem muitos que são carentes em relação, às vezes, às necessidades mais básicas dos seres humanos. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe isso. Isso é uma coisa real. A gente vê lá no contexto de Israel e a gente vê até mesmo pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ok? Eu vou seguir aqui na minha argumentação, que nesse primeiro ponto ele não vai ser muito extenso, e aí quando eu concluir, a gente vai abrindo a oportunidade para que os irmãos possam interagir. Ok? Então, seguindo. Na lei de Deus, e aí já vou voltar lá para Deuteronômio, nós encontramos, meus irmãos, minhas irmãs, princípios, ordens de Deus que, se fossem seguidos, se fossem obedecidos, se realmente fossem cumpridos, de certa forma, atenuariam a miséria e a pobreza na vida das pessoas. Então, existe essa realidade da pobreza? Sim. Deus é indiferente em relação a ela? Não. Até mesmo no versículo 11, ele já havia prescrito essa obrigação que recairia, ou que deveria recair sobre os israelitas, no sentido dele atender
os israelitas mais bem favorecidos atender às necessidades dos menos favorecidos. Ali no versículo 11 a gente já observa isso. Mas em todo o contexto do capítulo 5, a gente vê essa preocupação de Deus, essa preocupação do Senhor em relação à atenção que nós, seres humanos, devemos ter com os nossos próximos, que nós devemos ter com os nossos semelhantes. Agora vamos voltar para o capítulo 15 de Deuteronômio. A gente viu apenas o versículo 11, que era o fechamento em si da ideia. Agora eu quero que a gente veja o seu contexto mais imediato, para que a gente possa observar, num sentido mais detalhado, esse cuidado, essa atenção que Deus, desde lá do Antigo Testamento, já tinha em relação aos menos favorecidos, certo? Não é que o problema iria ser resolvido, né? Porque o fato é, em virtude da nossa maldade, da nossa dureza do coração, isso sempre vai gerar pobreza, injustiça, dificuldade, desigualdade, mas há, da parte do Senhor, essa preocupação. Com o quê? Justamente com essas pessoas. Então, vamos ler aí, Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 7. Inclusive, em algumas Bíblias, tem como título aí, leis a favor dos pobres. Antes do versículo 1 até o versículo 6, Deus havia determinado o ano da remissão, né? Ou seja, era um ano de perdão de dívidas. Caso alguém pedisse algum valor emprestado a um israelita, desde que ele fosse israelita, então haveria o ano da remissão, onde aquela dívida seria perdoada, aquela dívida ela seria quitada. Então, de certa forma, isso é uma forma de Deus trabalhar em relação à justiça, para que não houvesse exploração no sentido financeiro dentro do contexto do seu povo, dentro do contexto de Israel. Então, depois que ele faz isso, entendeu? Esse ano da remissão era um ano que ocorria a cada 7 anos. Então, se alguém pedisse algum valor, se alguém pedisse alguma quantia financeira ao seu irmão sendo israelita, no 7º ano, caso ele não tivesse tido condições de pagar, automaticamente essa dívida ela era quitada, ela era perdoada. Então não havia exploração. Veja como Deus tem esse cuidado. Eu acho interessante porque, abrindo um parênteses aqui de novo, hoje a gente vê muito isso, né? Justiça social, justiça social, justiça social. Gente, quando a gente lê a Bíblia de maneira específica, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente já observa todos esses princípios de justiça social muito mais avançados do que aqueles que são propagados em nossos dias. Então Deus, há milhares e milhares de anos já tinha essa preocupação. Então não é nada novo o que se coloca hoje, não é nada novo aquilo que se propaga hoje. Quando você vai ver a nação de Israel, as orientações que Deus deu a seu povo, ele já manifestava ali naquela realidade o seu cuidado, o seu apreço em relação aos menos favorecidos. Então, tudo que a gente tem, inclusive até mesmo em termos de convívio social, inclusive de maneira específica para diminuir as desigualdades sociais, aqui, meus irmãos, na Bíblia a gente já tem. Aqui, na palavra de Deus, a gente já tem. A gente não precisa desses movimentos sociais que são colocados hoje, entendeu? Que são difundidos hoje. Essas ideias que são muitas vezes colocadas como que fosse a solução dos problemas do mundo. Não. Aqui na Bíblia, já havia todo esse interesse, já havia essa preocupação lá no Antigo Testamento. Então, o que a gente observa, que a lei de Deus, até nesse aspecto, ela é perfeita, nada se iguala a ela, ok? Então vamos lá, Deuteronômio 15, a partir do versículo 7. Acompanhe conosco, por favor, a leitura do texto. Deuteronômio capítulo 15, versículo 7. Em diante. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Aqui é ordem, meus irmãos. Aqui é ordem da parte de Deus. Uma vez que se constatasse alguém em necessidade, uma vez que se constatasse alguém em dificuldade, alguém pobre, qual era o compromisso que Deus havia ordenado? Qual era o compromisso que Deus havia prescrito para os israelitas? Em primeiro lugar, que eles não endurecessem o coração, porque a gente sabe, muitas vezes a desigualdade ela é fruto do endurecimento do nosso coração. Às vezes a gente tem um recurso, né, como mordomos que nós somos do Senhor, às vezes a gente tem como ajudar, mas o que é que acontece? Nós endurecemos o nosso coração.
Muitas vezes ficamos indiferentes à dificuldade do nosso próximo. Muitas vezes nós ficamos indiferentes às dificuldades do nosso irmão. Então, no fundo, isso é fruto de quê? Da dureza do nosso coração. Muitas vezes a gente não tem empatia em relação àqueles que estão em dificuldades. Aqui no sentido bem específico de dificuldades materiais. Aqui no sentido bem específico da dificuldade da pobreza. E aí a gente vive no nosso mundo, entendeu? No nosso quadrado, esquecendo daqueles que estão próximos a nós. Esquecendo o nosso próximo, das suas angústias, das suas misérias, das suas dificuldades, das suas pobrezas e vivemos como se isso não existisse. Então, como é que a gente explica essa postura? Como é que a gente explica esse comportamento? Dentre várias coisas, ele é fruto, meus irmãos, do endurecimento do nosso coração, que por sua vez, ele é fruto do pecado. E por sua vez, ela é fruto do pecado. Então é por isso que quando a gente considera essa questão da pobreza, da desigualdade, da injustiça, no seu plano maior, a gente vai entender a sua realidade por aquilo que aconteceu lá atrás e pelas consequências que geraram em nossas vidas. Então, Deus diz, não endureça o coração, seja sensível à carência, à pobreza dos irmãos que estão entre vocês. Mas não só isso. A ordem é, em primeiro lugar, não endurecer. E ele segue, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Então, aqui é a ajuda efetiva, entendeu? Não é só aquela questão de boca, não é só aquela questão de teoria. Aqui, de certa forma, é o mesmo princípio que Tiago havia ensinado lá no capítulo 2, versículos 14 e 17. Então, se tem um irmão que chega até nós, que está com a dificuldade de alimento, que está com a dificuldade de comida, o que é que a gente deve fazer? Despedi-lo em paz, dizendo vai em paz, procura o que comer, procura o que vestir, quando nós mesmos temos o recurso, quando nós mesmos temos a condição de chegar e atender a sua necessidade. Lá em Tiago, a sua necessidade básica, aqui também, da comida, do vestuário. Então, Deus colocou esse encargo, Deus colocou essa responsabilidade sobre Israel para o cuidado que os israelitas deveriam ter, repito, com aquelas pessoas menos favorecidas, com aquelas pessoas mais pobres, ok? Então, não endureçam o coração, e abram a mão de vocês, ajam no seu sentido mais prático, ajam no seu sentido mais direto, ok? Mas não só isso, versículo 8, diz o seguinte, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Versículo 9, guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Aqui dentro daquele contexto que eu falei, do que Deus havia prescrito, nos versículos anteriores, versículo 1 até o versículo 6, o chamado ano da remissão. Então, quando alguém tivesse alguma necessidade, procurasse algum israelita, lhe pedisse algo emprestado, e aí, ao término do 7º ano, se ele não tivesse restituído esse valor, haveria necessidade de se dar o perdão, de se conceder o perdão e quitar a dívida. Então, em virtude desse mandamento, alguns judeus, alguns israelitas poderiam se manter reticentes, né? Vou emprestar nada, porque quando chegar no 7º ano, se ele não tiver com o que me restituir, eu vou ter que perdoar. Então, o que é que eu faço? Eu não abro a mão. O que é que eu faço? Eu não empresto, entendeu? E aí Deus, não deve ser assim. Você não pode fechar o coração, você tem que abrir a mão e você tem que acudir àqueles que estão carentes. Se eles devolverem aquilo que porventura lhe pedirem emprestado, tudo bem. Se não, no 7º ano é o ano da remissão, vai haver perdão de todas as dívidas e assim, repito, isso serviria para diminuir, para atenuar a pobreza em Israel. Ia resolver de um todo o problema? Não. Conforme a gente vai ver lá no versículo 11, na verdade nós já vimos, sempre existirão pobres, mas iniciativas assim, como essa que Deus aqui dá, de certa forma minimizariam, diminuiriam justamente essas desigualdades, essas dificuldades. Então,
era a ordem de Deus, era o mandamento do Senhor nesse sentido. Mas não só isso, eu li até o versículo 9, né? Sim, e aqui no final do versículo 9, o que é que Deus denuncia? Se houvesse esse comportamento, né, da parte dos israelitas, de fecharem a mão, de não atender a necessidade dos carentes, entendeu? Justamente com receio que, em chegando o 7º ano, aquela dívida iria ser perdoada. Se eles agissem dessa forma, se eles procedessem dessa maneira, isso iria se constituir em quê? Isso iria se constituir em pecado. É por isso que no finalzinho do versículo 9 ele diz, para que ele clame ao Senhor, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então, havia justamente esse cuidado, né? Daqueles que eram desassistidos, clamarem ao Senhor, e Deus achar em pecado aquelas pessoas que haviam fechado as suas mãos para o auxílio, para o cuidado com aqueles que estavam carecendo. Então, era assim, meus irmãos, pelo menos até aqui, que Deus tratava em relação ao seu povo. Versículo 10. O que é que diz o versículo 10? Livremente lhe darás. O quê? Os recursos. E não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. O que é que a gente já encontra aqui? Uma promessa. Quando o nosso coração não for maligno, porque isso aí envolve a motivação. Foi o que o Fábio falou. Às vezes as pessoas têm a disposição de fazer, mas com a motivação equivocada, tirando a glória do Senhor, colocando a glória humana. Então, quando você equaciona as duas coisas, você tem aqui o dever que Deus exige. E você cumpre esse dever com a motivação correta, isso vai gerar o quê? Resultados. E aqui, no caso específico, qual vai ser o resultado? O primeiro deles, que Deus ele vai nos abençoar em toda a nossa obra e também em todos os nossos empreendimentos. Então, às vezes, a gente observa isso, determinadas pessoas que recebem, né, pela providência divina, a gente nunca pode esquecer esse fato, recebem pela providência divina os benefícios do Senhor, as bênçãos de Deus, sob o ponto de vista material, mas acaba endeusando aquilo ali, entendeu? E fazendo daquilo ali um ídolo. E aí o que é que acontece? Não age de maneira correta dentro da nossa mordomia cristã, porque nós somos mordomos de Deus, somos administradores de todas as bênçãos que Deus ele nos concede. Se nós formos bons mordomos, bons administradores, agindo como a palavra de Deus aqui diz, com a motivação correta, não nos preocupemos. Haverá essa prosperidade dos nossos empreendimentos, nas nossas realizações. O contrário também é verdade. Então, muitas vezes, existem determinadas pessoas, que era o ponto que nós estávamos desenvolvendo agora há pouco, acontece que são abençoadas e muitas vezes acabam não prosperando. Por quê? Existem várias situações, existem várias razões, mas talvez, dentre elas, justamente isso. A indiferença com os menos favorecidos, entendeu? É você receber de Deus e não procurar distribuir aquilo ali, concentrar somente em si mesmo. Meu patrimônio, meus recursos, né? Minhas propriedades. Não, gente, está tudo errado. Está tudo errado. Então, veja que Deus ele tem esse cuidado, essa sensibilidade que as pessoas deveriam ter com o próximo, entendeu? E uma vez que elas fossem sensíveis e as auxiliassem com a motivação correta, não com o coração endurecido, não com a maldade no coração, mas se sujeitando em amor à lei de Deus, se sujeitando em obediência à lei de Deus, elas também não se preocupassem, elas seriam o quê? Abençoadas. Então, é aquela questão de causa e efeito. A gente não pode mudar essas coisas. Foi aquilo que a gente falou. Não é que a questão que você vai fazer um investimento, não, eu vou ajudar para depois receber, né? Pegando ali aquela interpretação errada da oração de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. Não, não é assim, entendeu? Não é assim. Agora, se você age com sinceridade no coração, se você tem a motivação certa e se você cumpre aquilo que Deus exige, aqui no caso específico, há essa promessa. Que promessa? Que Deus nos abençoe nas nossas obras e que Deus abençoe nos nossos empreendimentos. É uma promessa que nós temos da parte do Senhor. Uma exigência, uma condicional e uma promessa. A exigência, ajudar os necessitados. A condicional, fazer com o coração puro, não com o coração maldoso. O resultado é que Deus vai nos abençoar.
E aí a gente fecha no versículo 11, só para fechar aqui, a gente já leu, é só para fechar o pensamento, certo? Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Eu acho interessante aqui nesse texto, era uma observação que era para ter feito, mas não estava me lembrando, mas agora me lembrei. Você vê aqui, existem essas prescrições que Deus dá para que os pobres fossem auxiliados, né? Mas, por outro lado, também existe a realidade que, apesar dessas prescrições, a pobreza ela não seria estipada, ela continuaria. Então, Deus dá a ordem para que a gente possa auxiliar os pobres, mas Deus também, Ele nos mostra a realidade, que a pobreza ela nunca vai deixar de existir. Então, são dois aspectos, dois lados de uma mesma moeda. Então, o fato da gente não estipar, através dos nossos esforços, a pobreza, a injustiça, não significa dizer que a gente vai fazer o quê? Ficar com os braços cruzados. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. É aquela questão do beija-flor tentar apagar o incêndio da floresta, né? Ele vai resolver o problema sozinho? Não, mas alguém tem que fazer alguma coisa, entendeu? Pelo menos a parte dele, a responsabilidade dele, servir de exemplo para as outras pessoas. Então, no mundo haverão as injustiças? Sim. No mundo haverão as pobrezas? Sim. A gente vai resolver de um todo? Não. Mas e a nossa responsabilidade? É para isso que eu quero chamar a atenção. Essa é a razão pela qual essa é a razão pela qual nós estamos fazendo esses estudos, para aguçar, meus irmãos, o nosso senso de responsabilidade, porque a gente vive, infelizmente, numa sociedade egoísta. Na verdade, nós somos egoístas, né? Nós somos nascidos de novo, passamos pela experiência do novo nascimento, mas ainda há a velha natureza com a qual a gente tem que lidar. E dentre várias coisas existe a questão do egoísmo. Então, quando junta, né, essa inclinação que nós temos, e pelo fato de estarmos inseridos numa sociedade egoísta, a gente absorve esses valores, pronto, vivemos para nós mesmos, como se nós fôssemos os nossos próprios deuses. Está errado, entendeu? Então, resolver o problema nós não vamos, com certeza, mas nós temos uma responsabilidade, mas nós temos o compromisso, e Deus é muito real aqui, quando Ele dá a prescrição, mas também chama o fato da realidade da pobreza. Ok? Ok? Eu vou seguir aqui, eu quero destacar mais outro pensamento, para a gente fechar aqui esse parágrafo, viu? E aí a gente poder entrar num detalhe mais específico. Ou seja, por isso a voz profética, a voz dos profetas, né? Porque a lei de Deus nunca foi completamente obedecida, e como resultado, as pobrezas acabam se evoluindo, né? Se multiplicando. Por isso, a voz profética, vinda da parte de Deus, denunciava o abandono, a injustiça e as explorações contra os pobres. E aqui eu separei pelo menos 3 textos para a gente ver isso, no Antigo Testamento. De um lado, o que é que você tem? Você tem aqui a prescrição divina, auxílio aos pobres, façam isso de coração, vocês vão ser abençoados. Mas é o que acontece? A dureza do nosso coração em não nos sujeitarmos àquilo que Deus ele requer de nós. E dentro dessa realidade, vem a voz dos profetas, vem a voz profética. Em alguns momentos da história de Israel, chama na atenção que o povo havia se desviado, entendeu? Chama na atenção que o povo estava desobedecendo a lei do Senhor. E aí vem os profetas, levantados por Deus, e clama e destaca justamente esse pecado que as pessoas estavam cometendo, esse erro no qual elas estavam incorrendo. Aí eu queria chamar a atenção para 2 profetas. Há outros, mas somente 2. O primeiro deles, o profeta Isaías. Abram aí, Isaías capítulo 10. Isaías 10, 1 e 2. Quando a gente vê textos como esse, dentre várias coisas, a gente sente uma paz muito grande, principalmente nesse caos no qual nós vivemos hoje, de tantas injustiças. A gente sabe, a gente vive numa sociedade de inversão de valores. O certo é o errado é certo. A injustiça é correta, a justiça não é. E às vezes a gente fica se inquietando, pelo menos às vezes eu fico, né? Onde é que essas coisas vão parar? Mas a gente deve se lembrar, meus irmãos, que nós temos um Deus soberano, que sabe todas as coisas, entendeu? E Ele tem preparado a sua justiça para aquelas pessoas que cometem injustiça. E a gente tem que descansar nisso aí. Isso é crer em Deus também. Então, olha só, a realidade aqui do Reino do Norte, né? Haviam se apartado do caminho do Senhor, né? Haviam transgredido a lei do Senhor, estavam em conflito com a lei do Senhor.
degradação espiritual lá embaixo, né? Degradação moral. E aí Deus levanta Isaías nesse momento aqui, e o que é que ele diz? Olhem só. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Veja que aqui, esse ai tem toda uma conotação, né? Aqui revela a ira de Deus, né? Revela a justiça que Deus iria incidir sobre as pessoas que estavam agindo daquela maneira, sobre as pessoas que estavam agindo daquela forma. Revela a indignação de Deus, a indignação do Senhor. Contra quem? Aqui, contra os legisladores. Legisladores que decretavam o quê? Leis injustas. Legisladores que faziam o quê? Escreviam leis de opressão. Com que intuito eles faziam isso? Nessas leis injustas. Com que intuito? Versículo 2. Para negar a justiça de quem? Dos pobres. Mas não só isso, para arrebatarem o direito aos aflitos de quem? Do meu povo, do povo de Deus. A fim de quê? De despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Aqui eram leis injustas que visavam o quê? A exploração dos menos favorecidos. Deus, meus irmãos, Ele não passa desapercebido dessas injustiças. Ele está vendo. Ele via com o seu povo lá no passado. E por isso ele revelava aqui a sua indignação. Ai das pessoas que fazem assim. Ai das pessoas que agem dessa maneira, entendeu? Então, elas não passarão impunes aos olhos do Senhor. Então, quando nós somos indiferentes, aqui é claro, um contexto específico de injustiça, né? Sobretudo aquelas pessoas que estavam na responsabilidade de legislar, de dar leis, e faziam com segundas intenções para prejudicar e para explorar os menos favorecidos. Então Deus aqui, ele revela o seu sentimento de indignação, entendeu? E já anuncia a sua ira, né? A sua ira antecipada. Então isso mostra, entendeu? Que quando a lei de Deus é desobedecida, quando os seus mandamentos são desconsiderados, aqui específico, em relação ao auxílio dos pobres, à injustiça contra os pobres, Deus, meus irmãos, Ele vai intervir. Se você vê a sequência do capítulo 10, Ele vai proferir mais outros ais, né, contra a Síria e assim sucessivamente. Então, isso não passa impune aos olhos do nosso Deus, isso não passa impune aos olhos do Senhor. Então, o primeiro exemplo é o exemplo de Isaías. O segundo exemplo, em 2 textos, livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. E aqui fazendo justamente esse reforço, né? Você lida com injustiças, com certeza, com inversão de valores, com certeza, revolta em alguns momentos, sim, mas descanse, porque Deus vai intervir, mais cedo ou mais tarde. Não sei como nem quando, mas Ele vai intervir, ok? Porque Deus, Ele não aprova a injustiça, sobretudo com os menos favorecidos. Às vezes a gente vê, né, esses casos de corrupção, e aqui está um exemplo de como a gente inverteu valores, né? Hoje parece que a corrupção é só mais um pecadinho, né? Um desvio, né, de função, de atribuição. Não, gente, você tirar para benefício próprio daquelas pessoas que precisam da saúde, daquelas pessoas que precisam do trabalho, daquelas pessoas que precisam de serem atendidas nas suas necessidades mais básicas, isso é um pecado muito horrendo, entendeu? Isso é um pecado muito horrendo e a igreja não pode aprovar esse tipo de conduta, nem tampouco apoiar esse tipo de comportamento. A corrupção mata, entendeu? Corruptores matam. Eles não matam no sentido direto de tirar a vida, mas eles matam no sentido indireto, entendeu? Porque quando a pessoa surrupeia, no caso aí os cofres públicos, entendeu? Ele está tirando de gente que está no hospital, numa fila para poder ser atendido, e quando não é, ele acaba morrendo. A gente não pode olhar isso com olhos, ver isso de maneira passiva, né? Não, isso é normal, isso não é normal. Então a igreja, né, fica assim, meio que indiferente a essas coisas, passiva, e aceitando como se fosse a maior naturalidade quem comete essas coisas. Não, entendeu? É claro, o exercício da justiça não pertence a nós, mas pelo menos em nós deve haver o quê? O repúdio, a desaprovação em quem age assim,
Por quê? Corrupção é roubo, através dele você mata, você explora, você faz todo tipo de desgraça, entendeu? Então, quem age assim, a nossa oração deve ser para que Deus as puna, quer seja pela justiça divina, ou pela justiça humana, e em especial pela justiça divina, caso elas não se arrependam, entendeu? Então, a igreja tem esse papel, ela não pode apoiar, entendeu? O erro como se fosse uma coisa natural. Não, nem tampouco deve abonar determinados erros por causa de outros. Não, erro é erro. Não, porque fulano tal faz isso, então isso aqui passa indiferente. Não, se ele é corrupto mesmo, independente de qualquer coisa. Um erro não é compensado com a atitude correta. A gente tem que criticar, a gente tem que falar e a gente tem que desaprovar, entendeu? Os profetas faziam isso. Amós 5, versículos 11 a 12. Eu vou ler o versículo 10, só para pegar aqui o contexto geral, certo? Olha só o que diz. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. É o que às vezes acontece, né? Quando você procura corrigir a pessoa de um erro, né? Você às vezes não é bem recebido. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas, que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Versículo 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno, e rejeitais os necessitados aonde? Na porta, entendeu? Saia daqui, né? Chega um necessitado da porta, saia daqui. Olha só a palavra condenatória de Deus para essas pessoas, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, meus irmãos. A gente tem que ter cuidado, a gente não pode ser indiferente, não. A palavra de Deus é muito clara, a palavra de Deus é muito direta, entendeu? E aqui o profeta está recriminando também a nação do norte, o reino do norte, que estava vivendo um período de declínio espiritual. E é interessante, infelizmente não vai dar tempo da gente ver hoje, porque o primeiro ponto é a gente destacar a realidade da pobreza e da injustiça. O segundo ponto é a gente ver a responsabilidade social na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém. E aí existe uma coisa bem interessante, porque quando os profetas se levantam, como eles se levantam aqui nesses textos, a sociedade, ela estava numa degradação moral, como consequência da degradação espiritual, porque essas coisas elas andam relacionadas. Então toda essa palavra condenatória às injustiças, toda essa palavra condenatória ao desprezo aos pobres, isso era fruto, reflexo da falta de espiritualidade da nação, porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Quando você está servindo a Deus, quando você está submisso à sua palavra, quando você está obedecendo aos seus mandamentos, automaticamente você vai atingir essa área também. O contrário também é verdade. Quando você é indiferente às coisas de Deus, a impiedade, ela vai campear e vai chegar até mesmo nesse nível. De quê? Das nossas relações pessoais, das nossas relações sociais. Era o que acontecia aqui com a nação do norte. Estava pervertida, estava em declínio espiritual, e esse declínio, dentre várias coisas, era manifestado também nessas injustiças, nessas indiferenças, nos desprezos que eles davam em relação aos necessitados. Gente que batia a porta e era esculachada, era tratada com indiferença. Não, meus irmãos, a palavra de Deus proíbe e Amós aqui está proibindo. Ainda no livro de Amós, capítulo 8. Ainda no livro de Amós, capítulo 8. Versículos 4 a 7. Amós 8, versículos 4 a 7. É só passar aí 2 páginas aí que chega. Diz o seguinte, abrindo aí, Amós 8, 4 a 7. Então diz, ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Balanças enganadoras. Versículo 6.
para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor, pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Aqui as pessoas estavam nesse mesmo espírito, nessa mesma motivação de exploração. E aqui, como ele fala no início do texto, versículos 4 e 5, querendo que passasse logo as festas religiosas, as cerimônias religiosas, para que eles pudessem ficar desimpedidos de fazer qualquer tipo de exploração. E aqui Amós diz, né, que Deus ele não vai ficar desatento em relação a isso aí. A sua justiça virá, a sua retribuição virá, porque, repito, Deus ele sempre retribui aqueles que agem justamente, sobretudo em relação aos desfavorecidos. Então, na palavra profética, né, como consequência da desobediência à lei de Deus, leis essas, conforme vimos lá em Deuteronômio 15, que procuravam atenuar a pobreza, atenuar as dificuldades, mas que infelizmente ao longo da história do povo de Israel, aqui no caso específico do Reino do Norte, eles estavam desprezando. Então Deus levantava profetas, Isaías, Amós e outros, para denunciar o pecado e mostrar que, caso eles não se arrependessem, Deus iria agir com justiça, punindo e retribuindo todos aqueles pecados. As injustiças continuam se manifestando na vida presente. Em alguns momentos, elas decorrem das ações más dos homens. Em outros instantes, até mesmo nas leis que em alguns momentos são elaboradas para produzir desigualdades e também injustiças. Então, o que a gente vê aqui na realidade de Israel não é restrita nem limitada a ela, muito pelo contrário, infelizmente é extensiva também para nós nos nossos dias. Então, a realidade da pobreza, a realidade das injustiças sempre existirão. Contudo, se nós observarmos aquilo que Deus já termina na sua palavra, com certeza, essas injustiças, essas pobrezas, elas serão atenuadas, diminuídas, minimizadas dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade. Então, isso nos ensina, isso nos mostra que temos, meus irmãos, minhas irmãs, responsabilidade com aqueles que menos têm, temos responsabilidade com aqueles que necessitam. É claro, conforme foi observado, existem algumas pessoas que se aproveitam, existem algumas pessoas que não querem exercer o seu compromisso do trabalho, com toda certeza tem, mas os necessitados, eles se resumem a essas pessoas? Não, existem aquelas que de fato elas são carentes, de fato elas são necessitadas e estão em situações emergenciais que no primeiro momento o que deve ser feito é o auxílio. É aquele negócio, existe instante que você deve dar o peixe, né? Mas você não pode dar o peixe sempre, você tem que dar a vara depois para a pessoa começar a pescar por si só. Agora, há momentos que a gente tem que chegar com o peixe logo, depois a gente tem que dar a vara. Mas há instantes, há situações que tem que chegar logo com o peixe, não dá para esperar. Não dá para aguardar, entendeu? Então, a gente precisa dessa sensibilidade, a gente precisa dessa sabedoria para saber lidar com toda a situação, entendeu? Para que assim, essas injustiças, elas não venham ser cometidas e feitas no nosso meio ou na nossa vida.